Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás. Esse canal é feito para ajudar aos psicólogos, terapeutas e quem estiver interessado em aprender sobre fenomenologia, psicopatologia fenomenológica, processo clínico, psicoterapia, relação terapêutica, entre outros. Então eu trago aqui um pouco do meu conhecimento. E hoje eu vou falar um pouco sobre como vivemos numa era, numa sociedade que promove dois transtornos mentais que a gente pode observar que estão acontecendo muito nos dias de hoje, que é a depressão por um lado e a ansiedade por outro lado. Vocês vão ver que elas acabam sendo as duas caras da mesma moeda. Então, antes de começar, vou pedir para todos que estejam assistindo, que gostem desse conteúdo, para deem seu like, seu gostei, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam chegar a esse conteúdo e assim mais pessoas possam aprender e conhecer o que é a fenomenologia e como isso pode chegar a mais pacientes, mais clientes através dos terapeutas, dos psicólogos. Tá bom, gente? Então, voltando para essa questão, o ponto de vista de uma observação clínica, uma observação de uma crítica social, nesse caso minha, a partir da fenomenologia, falando sobre esses dois transtornos. Por um lado, a depressão, por outro lado, a ansiedade. Então, se vocês observarem, estamos numa era onde se exige muito da pessoa, do indivíduo, da pessoa comum. Vivemos numa sociedade que ela está sempre nos colocando, nos projetando um ideal de vida onde sempre temos que cumprir objetivos, cumprir metas, alcançar certos estándares sociais, ir atrás de certos objetivos, tanto relacionais, como também pessoais, como também de profissão, entre outros. Bom, tudo isso faz com que o ser humano, a pessoa individual, ela esteja sempre correndo atrás de alguma coisa. Isso promove uma forma de estar no mundo onde a pessoa está sempre indo atrás de objetivos, onde ela está sempre correndo atrás de algo. Isso faz com que a mente se vicie no movimento sempre de se projetar para um futuro, querendo algo mais. E isso é vendido para nós, ou é colocado para nós, nessa sociedade que vivemos, de maneira que, quando alcançamos esses objetivos, é que vamos conseguir ter uma almejada felicidade, onde vamos chegar a um estado de plenitude através dessas metas e objetivos. Bom, o que isso promove? Por um lado, a pessoa que está sempre buscando algo, está sempre indo atrás dessas metas, desses objetivos, ela fica numa constante tensão. Ela está sempre olhando para o amanhã e lhe foge das mãos o agora. Isso faz com que a pessoa esteja em constante nível de rigidez, de tensão em relação à vida, em relação ao que está acontecendo agora, porque ela sempre fica numa expectativa do que vai vir. E essa expectativa em relação à sua história de vida, em relação a como ela foi desenvolvendo a sua personalidade, como foi a sua criação na relação com o seu núcleo familiar, além dessa absorção social que eu venho falando, então a pessoa ela pode ter uma maneira muito angustiada de lidar com isso. Dessa forma, o que acontece? A pessoa desenvolve transtorno de ansiedade. A pessoa vai ter uma maneira de estar no mundo onde ela sempre está pensando em muitas tarefas, em muitas coisas que ela precisa fazer, em muitas metas que ela precisa cumprir, em muitos objetivos que ela precisa realizar. Qual é a questão aqui? É que se a pessoa não alcança isso, ela começa a sofrer. Ela vai sentindo que cada vez mais a vida vai ficando como se fosse crescendo numa bola de neve. Porque cada vez que vão passando o tempo, que vão passando as situações de experiência de vida no presente, ela vai acumulando cada vez mais tarefas, cada vez mais exigências para si. Isso, se você soma
a relação que a pessoa tem com o trabalho, se ela está no meio corporativo, se ela está no meio que exige ainda mais esse tipo de movimento, então temos os exemplos, conseguimos ver muitos exemplos de pessoas até que chegam ao ponto de ataques de pânico, ou também o transtorno de burnout, que é quando a pessoa ela está em uma exaustão física e também emocional, mental, devido à situação de vida que ela carrega, além da relação com o trabalho. Então, esse é o lado da ansiedade. Mas e o lado da depressão? Por que eu falei que é a mesma moeda e são duas caras da mesma moeda? Porque na depressão, podemos ver que a pessoa que está inserida nessa sociedade, que somos todos nós, nessa era que exige o tempo todo uma autossuperação, um movimento de estar sempre almejando algo mais, a pessoa que não entra nesse movimento, ela vai olhar para a sua história de vida, vai olhar para o seu passado e vai se sentir frustrada. Ela vai se sentir que ela está desperdiçando a sua vida. Ela vai sentir que ela gastou muitos anos onde ela não alcançou aquilo que era devido alcançar. Ela acaba carregando, tem uma culpa por não estar alcançando o nível que é exigido, esse nível social. Claro que além disso, sempre entra a história de vida da pessoa. Sempre entra a forma como ela vai lidando com as questões que ela vai tendo na sua experiência de vida. Mas eu trago isso porque é o contexto geral no qual a gente vive. E como sair disso? Como poder desenvolver um olhar diferente nessa relação com o mundo? Para começar, é necessário desenvolver um auto-olhar, uma visão de si, reconhecer a sua individualidade. Em que sentido? Quando olharmos o ser humano mais de perto, quando nos aproximamos dele, conseguimos ver que cada pessoa tem aspectos únicos dela. Mas que ao mesmo tempo, todo ser humano, ele tem um lado muito comum. Uma vez que a pessoa começa a reconhecer essa sua individualidade, ela começa a se olhar de maneira a afastar-se dessas exigências, dessas pressões que vêm dos meios externos. Por outro lado, também conseguimos ver que essa forma de se relacionar com a vida, que vem imposta do meio cultural social, ela é entregue de uma forma muito linear. Isso quer dizer o quê? Que é cobrada uma relação muito forte com com o nosso devir da vida. Em que sentido? De que estamos sempre calculando o tempo que nos resta de vida. Qual que é a questão aqui? É que a vida, ela não é mensurável. Não podemos definir de antemão quantos anos vamos viver. Porém, a gente carrega essa ideia de que vamos viver até os 70, 80, os mais corajosos ou os mais animados acreditam que pode chegar até os 90, talvez até os 100. Mas, se olharmos de forma muito prática, a finitude ela pode chegar em qualquer momento. Isso já ajuda a quebrar um pouco essa forma de se relacionar com o mundo de maneira tão linear na temporalidade. Porque ao fazer isso, a gente está sempre postergando o que realmente importa para nós. Ao trazer a finitude, isso faz com que possamos olhar para o momento presente no qual estamos de maneira mais autênticos com as nossas escolhas. Mas tem outro ponto que também é muito importante realçar. A questão de que a vida, tudo na vida, vai mudando. Tudo na vida é impermanente. A única coisa que permanece é o nosso estado de presença no agora, que é a própria consciência. Então, eu vou desenvolver mais essa ideia, porque essa ideia é fundamental para conseguir afastar-nos desta questão, dessa apreensão que carregamos na relação com a sociedade, com a cultura, com aquilo que vem de fora, com as vontades que vêm do mundo. Então, se tudo é impermanente, exceto esse estado de presença, então, se tudo vai mudar, se tudo está em constante transformação, se nada fica da mesma forma, então, esse é um conceito que a gente não lida ou que a nossa sociedade não gosta de olhar. Ao contrário, a nossa sociedade está sempre buscando maneiras de se sentir segura, de se sentir com
certas questões de vida que sejam permanentes, mas isso é uma mera ilusão. Na medida que possamos encarar essa realidade de que tudo é impermanente, então conseguimos nos libertar dessas amarras ligadas aos objetivos, às metas que deveremos alcançar para poder estar no patamar do que é exigido pela sociedade. Dito de outra maneira, quando aceitamos que tudo muda, e se a gente fizer uma pequena reflexão sobre isso, podemos olhar, por exemplo, para o nosso corpo, que se pegarmos o que temos e que poderíamos dizer que temos um maior controle sobre alguma questão, algum ponto mais objetivo, mais material da nossa relação com o mundo, ou o nosso corpo. Mas olhando o nosso corpo, a gente vê que ele vai constantemente, dia a dia, ele está em transformação. Nós nascemos, então tem um processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Logo chegamos a uma idade que estamos numa transformação, chegamos a um patamar, digamos, de saúde, de desenvolvimento, de crescimento, e logo começamos a decair, começamos a estar cada vez numa relação mais debilitada com esse corpo. Bom, então nosso corpo está também em constante reciclagem das próprias células. Então, tendo isso como base, podemos ficar mais relaxados em função a essa linearidade em como nos relacionamos com o mundo, com a sociedade. Ao fazer isso, podemos olhar ao que realmente importa, que é o presente, que é o momento do agora. Uma vez que estamos mais conectados com a nossa presença no agora, tanto essa projeção de futuro, de metas, de objetivos, de tarefas, essa angústia e ansiedade que provocam essa demanda que vem de fora para poder cumprir essas questões, podem ser afastadas. Ao mesmo tempo, também afastamos essa relação com o nosso passado. A questão aqui não é se esquecer. A questão aqui é um processo de aceitação, de amadurecimento, como eu já expliquei em outros vídeos, que é aquele lugar onde podemos olhar para as dores, mágoas que carregamos e, a partir desse olhar, sentir o que é necessário sentir, e esse sentir promove um amadurecimento, o que também é dito como uma ressignificação sobre esses eventos. Dessa maneira, conseguimos estar cada vez mais presentes no agora. Ficamos livres de uma conexão emocional com o nosso passado. Estando mais livres para poder estar no presente, podemos então sentir o que é a liberdade de poder fazer escolhas relacionadas com a nossa própria essência autêntica daquilo que é a nossa vontade de ser. Essa vontade de ser, podemos fazer umas longas reflexões, mas basicamente todo ser humano, ele na sua essência consegue se conectar com algo que o chama, com algo que ele sente alguma afinidade, alguma conexão. Isso se dá, eu falo a partir da minha própria experiência clínica com os meus pacientes. Então não é necessário desenvolver da minha parte uma direção para que isso surja. Na verdade, é ajudar a pessoa com que ela se reconecte com aquilo que ela é na sua essência. E a partir dessa reconexão, que se dá por primeiro passo, ou num primeiro momento, por afastar esses campos de exigências externas, sociais, ambientais, familiares, culturais, é que a pessoa ela vai entrando nesse campo de um autoconhecimento, de um olhar para si, onde vai surgir essa conexão. Eu digo que a fenomenologia ela é muito fácil, a clínica fenomenológica. É fácil quando estamos atentos sobre aquilo que a pessoa carrega e não nos preocupamos em ter que dar respostas que também vêm de um meio externo. Então é ajudar a pessoa a que ela reconheça a sua responsabilidade sobre as suas escolhas. Só que essas responsabilidades sobre as suas escolhas, ela tem que reconhecer quando isso vem a partir dela ou se vem de influências externas. Então, vejam essas reflexões, espero que tenham gostado. Comentem caso sintam vontade de fazer alguma pergunta, alguma crítica,
Vou ficar bem feliz em poder responder para vocês e assim termos esse diálogo saudável para poder criar também mais conteúdo entre esses canais. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima e até mais.